Muito bom. Estou muito animado hoje para falar sobre algo que ministra muito ao meu coração. Para mim faz muito sentido. Tenho visto Deus mover muito na minha vida através desse princípio que, sem sombra de dúvida, é um dos principais princípios que norteiam o Evangelho, que norteiam o reino de Deus. Eu quero falar hoje sobre honra. Se você puder ir abrir a sua Bíblia, em João, no capítulo 13, nós vamos ler uma passagem, vamos ler juntos uma passagem que fala sobre Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Então, João, no capítulo 13, a partir do verso 5, ele começa a narrar uma história muito interessante, onde Jesus, um pouco antes de ir para a cruz, um pouco antes de morrer, um pouco antes de ser crucificado, ele lava os pés dos seus discípulos e talvez faz aqui um dos maiores atos de honra até hoje visto. Eu não sei se você já participou de um lava-pés alguma vez, mas às vezes em retiros, em eventos, às vezes até retiro de casais, para ter uma honra, e aí eles fazem. Tem algo especial nesse negócio de lava-pés. Tem algo, claro que você que é cristão, que você já viu na Bíblia, você sabe o significado, e de fato ele tem muita honra, porque eles caminhavam muito nessa época e os pés estavam sempre sujos. Então, antes de fazer uma refeição, você lavar as mãos e você lavar os pés, seria ótimo, mas nem sempre eles faziam, tanto é que eles deitavam no chão e se apoiavam assim de bruços, e comiam deitados com os pés para trás. E Jesus vai e lava os pés, daqueles pés que são imundos, e não tinha todos os creminhos que nós temos hoje. Cara, o que devia ter de bicho de pé, o que devia ter de unha encravada ali, o que devia ter de dedo torto e chulé, e aquela, cara, e ele vai, diz, cara, agora eu vou fazer um dos maiores atos aqui. E aí acontece isso. Ele estava prestes a ir à cruz, e ele tinha pouco tempo, e ele gasta os seus últimos minutos fazendo isso. Verso 5 de João, no capítulo 13, ele diz o seguinte: depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, e enxugando com a toalha que estava cingido. E aproximou-se, pois, Simão Pedro, e lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? E Jesus disse: o que eu faço, tu não sabe agora, mas tu saberás depois. E Pedro disse: nunca me lavará os pés. E Jesus respondeu: se eu não te lavar, não tem parte comigo. E ele segue falando, e lá no fim, no 14, ele fica argumentando, explicando em relação a esse momento de honra. E ele lá no verso 14 de João 13, ele diz: ora, se eu, Senhor e Mestre, porque chamavam ele de Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés de uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, vós façais também. Até aí, mais uma vez, Pai, obrigado pela Tua palavra. Nos ensina, Pai, nos dá compreensão espiritual do que nós estamos falando aqui. Tem misericórdia de cada um de nós e abre o nosso entendimento, a nossa compreensão, para compreender a importância do que nós estamos tratando aqui, dos valores que nós estamos tratando aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. O conceito de honra, ele mudou muito ao longo das gerações. Muito, muito. Quando se tinham as guerras, as primeiras guerras, se tinham honras até com os prisioneiros. Tinha uma regra para isso. Os direitos humanos no mundo nascem quando as guerras começam a demonstrar uma profunda falta de respeito até com os prisioneiros dos outros países, nas guerras, enfim, com todas
os métodos que buscavam, enfim, extorquir informações, e por aí vai, e nascem os direitos humanos no mundo, através de vários acordos, mas se tinha uma honra. Vamos voltar no tempo dos meus avós, e os meus pais contam que, quando estavam na mesa, as famílias maiores, no caso da minha mãe, uma família de 13 filhos, que se tinha um pedacinho pequeno de carne, esse pedacinho pequeno de carne, numa família de 13 filhos, 15 num total, esse pedacinho de carne ia para quem? Era para o pai. Fosse um pouquinho, era para o pai. Se tivesse um pouquinho mais, dividia também com a mãe. Mas era uma honra que se tinha impressionante, de chamar o pai, a mãe, de senhor, de senhora, e tinha, enfim, tinha tudo isso. A autoridade na escola, dentro da sala de aula, uma autoridade inquestionável era quem? Claro, o professor. E não tinha. Hoje, os professores, dependendo da região que eles estão dando aula, eles têm que dar aula enjaulados para não apanhar, para não serem mortos, agredidos. Se hoje eu perguntar para os meus filhos, e eu fiz isso, perguntar para os meus filhos, estão todos na mesa, eu tenho 3 filhos, a mesa de 5, e eu tenho uma carne só, e eu perguntar para eles, separado, só tem uma carne, quem tu acha que deveria comer? Eles vão responder quem? Claro, eles. Por quê? Porque os filhos, hoje, entendem que a honra é deles. E eles é que merecem a honra, eles é que são o centro da família, são o centro do universo, são eles. É assim que funciona. Cara, policial, no passado, era extremamente honrado. O policial, o bombeiro, se tinha uma honra impressionante. Aí eu ouço as histórias do meu pai contando, como é que era antes e tal. Cara, e a gente foi perdendo, e, enfim, e se perdeu. Claro que também se teve muito abuso ao longo dessa história toda, mas não muda o fato de que nós perdemos esse sentimento de honra. De honra a quem merecia honra, quem estava imbuído de uma tarefa, quem estava encarregado de determinada tarefa. É isso. Hoje é um desafio gigante dos professores fazerem as tais viagens de formatura. Cara, quem é o professor que vai dar um nome para sair com um ônibus cheio de adolescente para o Beto Carreiro? Cara, ele tem que ser crente, revestido com o sangue de Jesus. O camarada tem que ir muito crente, não pode ser pouco, ele tem que ser muito. O cara tem que ser bom, para ter esse cara. Não. Aquele que está em mim, maior do que aquele que está no mundo, e assim vai, o cara vai na oração, no jejum. É isso. Essa é a realidade hoje. A gente foi perdendo isso ao longo do tempo. A gente foi se dando conta que não se tem mais a honra pelo patrão, não se tem mais a honra pelo líder da igreja, pelo pastor, pelo padre, pelo bispo. Cara, foi se perdendo a honra. Mas, na realidade, a gente não foi perdendo só a honra daqueles que estão em autoridade, em alguma posição. A gente perdeu a honra com todo mundo. A gente foi perdendo a honra com a sociedade, com o próximo. E dos 10 mandamentos que nós temos na Bíblia, 4 deles falam sobre honrar a Deus, e os outros 6 falam sobre honrar o próximo. O reino de Deus, ele tem um pilar chamado honra, a ponto de Deus, todos os dias, descer no jardim do Éden e conversar com Adão e Eva. A honra que ele dava, ainda estando em posições diferentes, havia isso. O reino de Deus é isso. É isso. É isso. Todo mundo ouvia na igreja, se não ouviu, que bom, porque era uma fase ruim. Ouvia a história de Davi e Saul, quando Saul queria matar Davi, porque Davi tinha sido ungido o novo rei, ele era o próximo rei,
Então, Saul queria matar Davi, uma história impressionante. Se você não leu, você precisa ler, porque você vai ouvir a vida inteira na igreja sobre Davi e Saul. Mas Saul queria matar Davi, e aí o pessoal dizia, cara, mas mata Saul de uma vez, e acaba esse problema. E Davi diz, não vou me levantar contra quem? O ungido. Ele é ungido. Cara, mas ele é muito mau. Mas eu não vou me levantar contra o ungido. Por muito tempo a igreja ouviu isso e eles atrelavam isso a uma posição de infalibilidade, uma posição papal dos líderes e pastores, onde você não pode questionar, porque ele é ungido de Deus, e se levou muito por aí, e aí se colocava naquele pedestal, e está sempre certo, e não importa o que ele faça, até o que está errado está certo. Se veio de lá, afinal de contas, veio de lá, está sempre certo. E a gente foi distorcendo esse negócio de honra, porque a honra foi ficando meio seletiva, né? A honra ela foi ficando atrelada à meritocracia. Então, eu honro se me interessa, eu honro se aquela pessoa está fazendo algo que pode me beneficiar, eu honro se o momento é um momento bom para mim honrar, se eu tenho determinado interesse nesse período de honra, então eu vou honrar, e a gente foi perdendo a noção do que de fato é honra. Que honra não tem nada a ver com o outro, tem a ver com a minha posição, tem a ver com o meu coração, de como eu estou em relação ao próximo. A honra não tem a ver se ele merece ou não, mas tem a ver comigo. E quando eu tenho uma cultura de honra, as coisas começam a mudar na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, porque eles saem de uma posição de abusividade e eu passo a começar a crescer em tudo aquilo que eu honro. Porque a honra não tem esse negócio de baixo para cima. É uma honra de baixo para cima, você tem que honrar o maior para poder ganhar. Verdade, mas você honra o próximo. Porque você ama o próximo como a si mesmo. E aí eu honro assim, e eu honro assim, e eu honro assim, eu honro para que lado for, meu querido. Eu honro porque é uma cultura minha honrar. E nós fomos ficando meio seletivos nesse negócio. No Brasil, existe uma forma de que os filhos deixam de ser dignos de receber uma herança de forma legal. Sabe qual é? Desonra. Só tem uma forma que os pais podem botar no seu testamento que estão excluindo determinado herdeiro legítimo, e essa é a desonra. Calúnia, difamação contra os pais, não cuidado deles, na velhice, agressão, é a desonra. Nós fomos perdendo algumas coisas ao longo do tempo e fomos nos adaptando à cultura que o mundo dá. E essa cultura ele não merece a honra. Deixa eu dizer para você, meu irmão, toda vez que nós fizemos aqui um curso de boas-vindas, né, e nós recebemos novos membros, nós temos aqui o nosso curso, o Start, que as pessoas participam para conhecer a igreja e decidir se querem fazer parte ou não, nós contamos a nossa história. Da onde nós viemos, né? Onde comem, né? Onde dormem. Enfim, nós contamos a nossa história de como a gente chegou aqui. E nós não nos esquecemos de outras comunidades e outras igrejas a qual nos acolheram, nos ensinaram, nos honraram. Robson, mas por que vocês contam essa história? Cara, porque eu honro. Mas por que vocês se honram tanto? Por que não estão lá? Porque eu não concordo. E tem algum problema com isso? Não. Não. Você pode honrar discordando. Você pode honrar
não querendo estar junto. Você pode honrar não querendo voltar à realidade que você tinha. Eu honro porque na história da nossa vida foi fundamental passar por esses lugares que nos ensinaram, que nos amaram, que nos deram chance de errar. Foi o lugar onde nos deram a chance de aprender, foi um lugar que confiaram a primeira vez um microfone e que a gente falou muita bobagem e onde nós fomos corrigidos e ensinou. Chegou um ponto em que nós precisávamos responder a um determinado chamado e que eu precisava ir. Robson, e aí fica uma honra eterna, independente do que está fazendo hoje, se está certo, se está errado. Para mim, eu preciso manter essa honra, e é por isso que Davi olha para trás, para Saul, e diz, cara, está errado. Saul hoje está errado, mas ele já foi ungido, ele já foi chamado, ele já foi comissionado, esse cara já venceu batalhas, eu não posso me levantar contra o ungido do Senhor, o que não quer dizer que ele não vai colher os frutos das atitudes dele. Mas eu honro porque essa história foi importante para mim. Saul foi importante para mim em um determinado período. Esse cara foi o cara que quando eu entrei na tenda, antes de lutar contra Golias, esse cara me deu a armadura dele, esse cara me ofereceu o casamento até da filha dele. Esse cara foi importante para mim. Eu não posso hoje me levantar contra o ungido do Senhor. E vocês sabem o fim que foi trágico de Saul. E ele honra a sua história. Porque a honra não tem nada a ver com o outro, ele tem a ver com o meu coração. E se nós criarmos uma cultura de honra, onde nós podemos enxergar o que nós eventualmente não concordamos, ou não gostamos, ou não compactuamos, mas mesmo assim eu honrar, essa é a chave que nos falta em todos os relacionamentos. O honrar o outro, independente do que aconteceu, não é fácil. Não é fácil, porque a gente faz que nem o perdão, a honra. Não merece, me machucou. Como que se o perdão tivesse relacionado com o outro e não com o meu coração? A honra é por aí. A honra não está atrelada à meritocracia, a honra não está atrelada ao outro, a honra está atrelada ao meu coração. E tudo o que eu honro, eu tenho acesso. O que eu quero ter acesso vai passar pela minha honra. O que eu não honro, eu não vou ter acesso. Nós não temos acesso àquilo que nós desprezamos. Eu duvido que qualquer chefe de qualquer empresa entenda que dar uma promoção vai dar para o camarada que vive desonrando ele, a empresa, o trabalho, a missão, a visão. Ele vai dar para o camarada que veste a camiseta. Não é assim que funciona? Não é difícil de entender. Cristo trouxe do céu para a terra a cultura de honra que já acontecia no Velho Testamento, e ele, sendo Deus vivo, ele vive apresentando para nós como nós deveríamos agir com o próximo. Com a honra que nós deveríamos agir com o próximo, sejam eles líderes, sejam eles autoridades, sejam eles pessoas comuns. E ele parava por todos, ele curava todos, ele só não curava num ambiente onde tinha desonra. Em Mateus, no capítulo 13, nós lemos João 13, mas em Mateus 13, conta a história que Cristo estava pregando na sua cidade, pregando para os seus. Talvez ali ele pregando, tinham vizinhos, tinham amigos, tinha um monte de gente que conhecia ele. Tinha um camarada que brincava de esconder com ele. Cara, mas é Jesus, eu brincava de esconder com esse cara. Cara, o problema é que ele se escondia aqui e aparecia lá do outro lado, né, Era isso aí, problema, cara, nós vamos brincar de médico, tu vai ser o médico e eu sou o doente, eu vou deitar, cara, ele curava os caras de verdade, meus. Nós tinha aquele ali, é Jesus, cara. É Jesus. Nós ia pegar a fruta lá na árvore, ele mandava a árvore entregar as frutas para nós, que era um negócio louco.
É Jesus, e aí ele prega, ele conta a história, e em Mateus 13, lá no final, 57 e 58, ele diz, e ali não aconteceram muitos milagres, por causa da incredulidade do povo. E Jesus diz, na sua terra, o profeta não tem honra. Eles ouviram, eles acharam interessante, eles levantaram e foram embora. Ele pregava, ele insistia, os caras levantaram e foram embora. E ele esperando, cara, eu vou curar, agora vai ser esse povo. E eles levantavam, eles nem queriam a cura. Por quê? Porque era Jesus, cara. Nós fizemos isso toda hora. Cara, mas é só o porteiro, meu. Não, cara, é só o guarda-carro ali. Nós somos seletivos na nossa honra, mas essa não é a cultura do reino. É a nossa cultura. E nós só temos acesso àquilo que nós honramos. Se eu quero ter mais acesso ao ministério, eu vou honrar o ministério a qual eu faço parte. Se eu quero ter mais acesso a determinada empresa, determinado projeto, eu tenho que honrar o que eu estou fazendo. Esse é o grande problema dessa geração, que o camarada, ele entra e ele se acha digno sem ter entregue a honra. Ele se acha merecedor sem ter entregue a honra. Ninguém tem acesso àquilo que não honra. Ninguém tem acesso àquilo que não honra. E essa ficou a realidade da igreja. Uma igreja que senta diante de Deus e que levanta e vai embora. Que não valoriza aquele tempo, que não dá o determinado, que não tem o determinado entendimento do que de fato está acontecendo ali, do que de fato ele está ouvindo, o que ele poderia viver ainda na vida dele, o impacto que isso poderia ter, o que ele poderia estar experimentando. Ele levanta e vai embora, e Jesus diz, mas o profeta não tem honra na sua casa. Hoje não deu para fazer muitos milagres e maravilhas, não porque eu não quis, mas porque eles não tiveram honra. A honra, ela não é seletiva. Por muito tempo se falou que os líderes da igreja deveriam ter honra, porque de fato a Bíblia fala que aqueles que vivem do Evangelho, fala em Timóteo, que aqueles que vivem do Evangelho, lembrei de um meme que fala Timóteo agora. Vocês já viram esse memezinho? Vou dizer para o meu sobrinho trocar de nome, cara. Ele fica batendo aquilo na cabeça da gente, né? Não vou compartilhar com ninguém que vai pedir depois. Timóteo diz que aquele que vive do reino tem que ganhar a porção dobrada. Tem que ganhar a porção dobrada da honra. Cara, eu entendo tudo isso e é fantástico. É lindo quando a igreja honra aqueles que estão vivendo do Evangelho, que estão se doando para o próximo. Isso é fantástico. Mas a mesma honra eu posso ter, cara, com o camarada que está ali fora, enquanto nós estamos sentados no ar-condicionado, está cuidando do estacionamento, está ajudando as suas crianças. Essa honra tem que estar tão impregnada dentro da gente, que a gente começa a ter o acesso a coisas e a lugares celestiais, e a provisões, e a posições que nem você sabia que você queria, porque a honra é o que te dá acesso a isso. Tem uma história fantástica no Velho Testamento, também de Davi. Que os valentes de Davi, os melhores guerreiros que ele tinha, resolveram, em honra a Davi, ir à noite, rastejando e se cuidando, ir lá pegar água no poço, no território do inimigo, no acampamento do inimigo, tinha um poço de água fresca. Eles resolveram fazer uma surpresa, kamikaze, para Davi. Vamos lá, a adrenalina desses caras, não podia ter outro nome a não ser valentes de Davi, né?
E esses caras entram lá no campo do inimigo, pegam água fresca, e eles vêm naquela adrenalina que devia estar aqui em cima. Eles deviam estar correndo e fugindo numa adrenalina, louco para contar para Davi. Encontram o Davi e diz: Davi, tem uma surpresa para ti. Olha essa água fresca. Cara, que fantástico. Da onde? Do acampamento do inimigo. Tem um poço lá. Diz: cara, vocês são loucos? Cara, vocês são loucos? Essa água quase teve preço de sangue. Eu vou botar fora essa água. Ele diz: não, cara, não, eu vou botar fora. Porque vocês são mais importantes que o sacrifício. Vocês são mais importantes do que vocês fazem ou o que vocês dão, vocês valem mais. E a honra, ela serviu para os dois lados. Ela veio de um lado e ela volta de outro. A honra é isso. Ela não tem uma hierarquia exata, a honra é cultura. A honra é dia a dia. Aonde eu honro a Deus e sou honrado, eu honro o próximo e eu sou honrado independente da posição dele, cara. Nós perdemos isso. Nós perdemos e focamos naqueles que podem nos dar alguma coisa, ou que nos pode abençoar, ou pode abrir determinada porta daquilo que me interessa, e a minha honra ficou seletiva e interesseira. Minha honra ficou egoísta e manipuladora. Não mais genuína. O quinto mandamento, ele diz: honra o teu pai e a tua mãe. Para que te vá bem, para que tu viva bem. Deus podia ter dito um monte de coisa, e ele, quando tem que estabelecer 10 regras para que o povo entenda, afinal de contas o povo não entendia muita coisa, o povo sai do Egito 3 meses depois, 4 meses depois, ele precisava se organizar, porque ele estava perdido. E Deus diz: vamos começar então, já que vocês não têm os princípios aqui dentro, eu vou estabelecer 10. E vocês focam nesses 10 e já vão muito bem. Tem um monte de coisa que dá para fazer, mas se vocês fizerem esses 10, e ele coloca, quinto, honra o teu pai e a tua mãe. Mas eles não foram bons pais. A Bíblia não está dizendo para você concordar com seu pai e com a sua mãe. Está dizendo para você honrar, cara. Cara, mas eu não quero nem pensar nele. Cara, eu entendo. Então você pode honrar, cara. E essa chave da honra, ela destrava coisas que você nem sabe que estão travadas. Essa semana tinha uma reunião muito complexa para fazer, uma reunião familiar. Problemas de mais de 4 décadas não resolvidas. Todos dizendo que essa parte briga mais que a outra e aquela outra. Enfim, resolvi ouvir uma das partes. Já me avisaram antes. Eles são muito agressivos e palavras de baixo calão. Preparei uma mesa com um belo café, pães de queijo. Um bom ambiente para recebê-los com um sorriso no coração. Depois de 3 horas de reunião, o pessoal pergunta como foi. Diz: cara, foi fantástico. Cara, mas não deu briga, não deu grito. Nós só temos acesso àquilo que nós honramos. Você não tem acesso ao que você não honra. Nós perdemos o entendimento de honra e estamos perdendo de ver as manifestações de Deus na nossa vida, na vida do nosso próximo, assim como aconteceu em Mateus 13.
E essa é a realidade da igreja. Robson, mas você não conhece a minha história. Eu digo, cara, eu não. Conheço a minha. E sei que tenho que honrar muita gente que eu acho que não merecia. Mas eu honro porque eu quero a bênção na minha vida. Eu quero sobre a minha vida e sobre a minha família. Essa pessoa se relaciona e vai buscar contas em Deus. Sobre a minha vida eu quero isso. Sobre a minha descendência eu quero isso. Sobre a minha realidade de dia eu quero isso. E eu preciso dizer para você que se você está disposto a ver muita coisa destravando na sua vida, você começa a agir com honra da onde você está. No seu trabalho, na sua casa, começa na sua casa. Com o seu cônjuge, com os seus filhos, pais que não honram os filhos, filhos que não honram os pais, líderes que não honram os membros que não honram os líderes ou a igreja a qual fazem parte, patrões que não honram os seus funcionários que não honram o patrão. Nós devemos honra ao governo. Concordo, é outra história. Está vendo a diferença? É sobre mim. É sobre o que está aqui dentro. É a minha postura em relação ao próximo. Numa lista de 10 mandamentos, 4 é para honrar Deus. E 6 é para honrar o próximo. E esse é o sentimento que o diabo mais bate. Para que a gente perca ele ao longo da história e vá sofrendo as consequências de um teto fechado, sofrendo as consequências de um teto bloqueado, porque nós não conseguimos fluir em honra para o próximo. E entramos no modelo do mundo, onde a honra vira meritocracia. Isso não é o Evangelho. Nunca foi daquele que era chamado mestre e lavava os pés e dizia, agora vocês lavem o dos outros. E se vocês não fizerem isso, como ele disse a Pedro, não tem parte comigo. Quer ter parte comigo? É a cultura de honra. Você quer ter acesso a tudo isso que eu estou tendo? Honra, porque eu honro meu pai. E eu honro os outros. Você quer ter acesso? Honra. Vamos ficar em pé, por favor? Quantos aqui sabem quão difícil é você honrar? Quando estamos machucados, feridos. Honra é até difícil compreender, porque ele é um princípio tão incrível. Ele arrebenta tantos jugos. Talvez os maiores testemunhos que eu teria para contar na vida são justamente desses atrelados à honra. Talvez se fôssemos fazer um mês inteiro de ministração sobre esse tema, temos muita informação. E a honra, ela está no começo da palavra e até o final em inúmeras situações. Sempre com honra. Honra esse, honra aquele. Se você é cristão e você não entende essa cultura, você está sendo como aquele povo que não dá honra ao profeta da casa. Você já se acostumou ao profeta da sua própria casa. E você já levanta e vai embora e deixa passar uma grande oportunidade na vida. Quanta coisa nós perdemos por de fato não dar honra ao pai e não dar honra ao próximo.
das igrejas que fazem trabalhos assistenciais, nós não fizemos trabalhos assistenciais simplesmente dando o que o outro precisa, mas honrando aquela vida para que ele saia da situação que está, a ponto de nunca mais precisar de ajuda, porque é melhor dar do que receber. Então, trabalhos sociais, eles são cheios de honra sobre aquela vida, para que ela nunca mais viva isso. É honra. Honra. Eu quero orar por você, orar pela sua família, pelo seu trabalho, para que se você entenda isso, e você começar a ver grandes milagres, grandes transformações, problemas até hoje que você achava que eram impossíveis de solucionar, a honra quebra esse jugo. A honra faz coisas que você não entende, porque ela é a cultura do céu e não a nossa. E por isso que as pessoas são impactadas quando você honra, porque esse mundo ensina o contrário. Papai, nós estamos reunidos aqui como família e clamamos: vem sobre a nossa vida, tem misericórdia de cada um de nós. Nós precisamos tanto aprender a honrar o próximo e a Ti. Tem misericórdia de nós, ministra no nosso coração, nos perdoa por sermos arrogantes, prepotentes, por nos colocarmos numa posição de superioridade de muitos e perdemos um mover celestial, assim como aqueles no tempo de Jesus que não deram honra a Ele, e esse ambiente de incredulidade afetou a multidão inteira. Pai, tem misericórdia de cada um de nós, e que esse ambiente de honra que se cria aqui afete as famílias, os casais, os filhos, as empresas, os projetos pessoais, em nome de Jesus, papai. Que a atmosfera de honra, ao invés de uma atmosfera de incredulidade, seja contagiante e nos leve a viver com todos, Pai, que venha sobre nós o resultado dessa honra, que abram-se os céus, que venham as manifestações, Pai, através, frutos de uma honra genuína, não manipulada, não interesseira. Em nome de Jesus, papai, tem misericórdia de cada um de nós. Nos visita, nos cura e estabelece sobre nós essa cultura em nome de Jesus, papai. Amém. E amém. Vamos aplaudir o Senhor porque Ele é bom.